Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Adriane Lourencinho, eu sou advogada, sou especialista em direito imobiliário. E aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre como fazer a due diligence imobiliária, que é uma análise prévia do imóvel. A gente faz quando o cliente quer comprar um imóvel, quando quer vender um imóvel, até mesmo quando quer regularizar esse imóvel. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma due diligence imobiliária, a famosa DDI, é a gente fazer a análise prévia do imóvel. Tudo começa pelo imóvel. Então, o cliente chegou querendo regularizar, querendo comprar, querendo fazer qualquer coisa em relação ao imóvel, o seu ponto de partida é analisar o próprio imóvel. Então, como é que a gente faz? Primeiro ponto, a gente tem que pegar a matrícula atualizada do imóvel, certo? Eu vou tentar deixar aqui na tela algumas imagens, alguns textos para vocês irem acompanhando. Então, o primeiro ponto é a matrícula do imóvel. Se o seu cliente não tiver essa matrícula, você vai precisar fazer uma busca por matrícula, e eu vou ter um outro vídeo explicando como é que faz essa busca. E a gente vai identificar esse documento porque ele é o único documento no Brasil que atesta a propriedade do imóvel. Então não tem escritura pública, contrato de venda, contrato de promessa de compra e venda, escritura pública de promessa de compra e venda, nada disso vai garantir a propriedade. O que vai garantir é a matrícula do imóvel. Nessa matrícula vai ter todo o histórico do imóvel, desde o seu surgimento. Então quem comprou, quem vendeu, quem cedeu, quem hipotecou, quem alienou. O que tiver tem que estar nessa matrícula, certo? Se não tiver alguma informação, se tiver faltando algum dado, ela está irregular, o imóvel está irregular. Então pronto, primeiro ponto, deixa eu analisar o imóvel. Analisar também os documentos que o seu cliente tem em relação àquele imóvel. Então, se ele tem um contrato de compra e venda, se ele tem uma escritura, uma promessa, qualquer documento que ele tem em relação àquele imóvel, você vai recolher para poder fazer e iniciar a sua due diligence, certo? E aí, em paralelo a isso, é importante que você também emita algumas certidões vinculadas àquele imóvel. Então, por exemplo, se ele estiver dentro de um condomínio, é importante que você emita a certidão negativa de débitos condominiais, porque nós sabemos que a dívida do imóvel ela é próprio terreno, ou seja, ela acompanha o imóvel. Se o imóvel tiver dívida de condomínio ou de IPTU ou qualquer outro imposto vinculado ao imóvel, ele vai seguir o imóvel. Então, quem comprar, compra a dívida também, certo? E aí, depois disso, você vai para a parte que toca, né, que é o IPTU. Então, a gente vai ali na Prefeitura Municipal, na Cefaz, pegar o extrato de débitos de IPTU, se não tiver a certidão negativa de débitos de IPTU. É muito importante que você não abra a mão desse documento. Ah, não estou conseguindo emitir, a prefeitura está demorando. Não interessa, você vai emitir essa certidão ou esse extrato para que você saiba onde é que você está pisando, né? Para você entender se realmente tem débito ou não e para que seu cliente também fique coberto. Então, uma vez emitidas essas duas certidões e tendo também todos os documentos relacionados ao imóvel, a gente vai fazer as análises. Então, vamos lá. Se o seu cliente tem a matrícula do imóvel, você vai ler a matrícula do início ao fim, cada vírgula você vai ler. Se tiver uma verbação cancelando a outra, você vai anotar para poder entender se a matrícula, que é o documento que garante a propriedade, está condizente com a realidade fática. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? A minha matrícula está dizendo que tem um terreno enorme de 1.000 e poucos metros quadrados e que nesse terreno tem uma casa, certo? E na realidade fática, lá no imóvel do meu cliente, realmente tem um terreno. Realmente tem uma casa, mas o seu cliente construiu um segundo andar e não satisfeito fez um terceiro andar nessa casa. E esse segundo andar e esse terceiro andar não estão na matrícula. Isso significa que seu imóvel está irregular. Vou dar outro exemplo. O seu cliente tem uma matrícula que diz que o nome da rua é Rua Flores do Céu. Só que na realidade fática, quando você vai lá no imóvel e vê o nome da rua, o nome da rua é outro, é totalmente divergente da Rua Flores do Céu. Então, seu imóvel está irregular também. Deixa eu ver outro exemplo. Na matrícula diz que a área do imóvel do seu cliente tem 1.400 metros quadrados. Já na certidão da prefeitura, que você já pegou lá atrás, né? Eu já falei que a gente não pode abrir mão dessa certidão. Então, já na certidão da prefeitura tem dizendo que o imóvel tem 1.900 metros quadrados. A gente tem uma divergência de área, inclusive, bem grande. Então, o seu imóvel está irregular. Se a divergência de área for menor, for de, não sei, 30 metros quadrados, ainda assim vai estar irregular, independente do tamanho da área, certo? Não é o tamanho da área que vai identificar se está irregular ou não. É a divergência de informação. Então, outro exemplo aqui para vocês entenderem, a gente vai aprofundar mais. Se na matrícula do seu imóvel diz que o imóvel foi alienado para o banco, né? O cliente fez um financiamento e tem ali já essa alienação fiduciária.
Mas, na prática, o seu cliente fala que ele já pagou, já está tudo quitado, ele tem todos os documentos do banco comprovando a quitação. Mas na matrícula ainda tem lá essa alienação fiduciária, o imóvel do seu cliente está irregular. Você precisa fazer o cancelamento da alienação fiduciária na matrícula. E por aí vai, gente. Então, o resumo da ópera é: se a sua matrícula do imóvel do seu cliente está divergindo da realidade, independente de qual seja essa divergência, o imóvel do seu cliente está irregular e você precisa sanar essa irregularidade. Um exemplo muito comum também, que venhamos e convenhamos, é o que mais acontece aqui no Brasil, é a divergência de titularidade. Então, a gente tem, por exemplo, uma matrícula que diz que o imóvel está no meu nome, o nome de Adriane. Mas eu vendi para você. Passei para o seu nome e você cedeu para um terceiro, para, sei lá, Dona Maria. E aí essa Dona Maria quer agora vender, mas o cliente que quer comprar da mão dela só quer comprar através de financiamento bancário. E ela não consegue. Por quê? Porque o imóvel não está no nome dela. E que pese ela ter um contrato de cessão ou de promessa de compra e venda, ou o que quer que seja, um contrato particular, o fato do nome dela não estar na matrícula do imóvel torna o imóvel irregular e você vai ter que regularizar toda a cadeia sucessória, certo? Um ponto interessante aqui que eu trago para vocês é que no nosso Código Civil, eu vou deixar o artigo aqui em algum lugar da tela, eu sei de cabeça, é o artigo 108 do Código Civil, mas eu vou deixar aqui para vocês. Ele fala que se a gente compra um imóvel com valor acima de 30 salários mínimos vigentes no país, a gente precisa necessariamente fazer uma escritura pública. Seja ela uma escritura pública de compra e venda, uma escritura pública de promessa de compra e venda, mas a gente necessariamente precisa transacionar esse imóvel através de uma escritura pública. Já se a gente compra um imóvel com um valor abaixo de 30 salários mínimos vigentes no país, ou seja, no ano que você comprou, você pode transacionar esse imóvel por meio de contrato particular. Então, isso é muito comum com meus clientes no interior, né? Que compram alguns imóveis que são com um valor um pouco menor, um valor abaixo de 30 salários mínimos, e querem fazer isso por meio de escritura pública. Eu falo, gente, não precisa. Até porque a escritura pública tem um gasto, né? Você vai pagar ali conforme a tabela de custos do seu estado. Então, para você não se onerar tanto, a gente pode fazer através de um contrato particular. E isso é totalmente perfectível, certo? É totalmente legal, a gente não está fazendo nada de errado. É permitido conforme o nosso Código Civil. Então, a gente faz e transaciona esse imóvel com esses valores abaixo de 30 salários mínimos por meio de contrato particular. Um outro ponto aqui muito importante para vocês, certo? Feito toda a análise do imóvel, a gente vai partir agora para as certidões municipais. Então, por exemplo, se a gente tiver uma casa, né, precisa ter o alvará de habite-se, né, para poder dizer que realmente aquele imóvel pode ser habitado. Então, se for uma construção recente, seu cliente ele precisa ter esse alvará de habite-se municipal. Esse alvará é emitido na prefeitura municipal. Então, é necessário que a gente investigue se tem realmente, se existe esse habite-se. O que eu falo, né, se existe? Porque em construções muito antigas, exemplo aqui de Salvador, a gente tem uma rua, né, chamada Rua Santo Antônio Além do Carmo, com construções bem antigas, e algum desses imóveis não tem alvará de habite-se, e é perfeitamente normal e comum aqui em Salvador, porque são regiões mais antigas, regiões históricas, e que na época não existia esse tipo de documento. Então, quando a gente não tem alvará de habite-se, a gente vai olhar o Código de Normas do nosso estado, mas nos baseando na Lei de Registros Públicos, a gente pode substituir o alvará de habite-se, por exemplo, por uma ata de constatação, uma ata notarial. Essa ata é feita no tabelionato de notas, né, por meio dos documentos necessários, entre eles os documentos técnicos da engenharia ou arquitetura, assinada inclusive por um profissional técnico habilitado. E aí o cartório, o tabelionato de notas, ele vai fazer essa ata notarial de forma que possa constatar ali a edificação. E essa ata vai substituir o alvará de habite-se conforme a nossa lei de registros públicos. Mas, para além do alvará de habite-se, é necessário que você veja as informações. Vocês lembram que eu falei que qualquer divergência entre matrícula e qualquer outro documento, o seu imóvel vai estar irregular? A matrícula precisa ter todo o histórico do imóvel, certo? Todo. Quando eu digo todo, é todo mesmo, inclusive o alvará de habite-se mesmo, que ele não tem. Então, se não tiver, você vai precisar fazer essa ata notarial para poder levá-la para o registro de imóveis e inserir essas informações na matrícula. Porque a nossa matrícula ela precisa ser perfeita, gente. Ela precisa conter toda a história do imóvel. O correto é pegar a matrícula de um imóvel e conseguir identificar tudo relacionado àquele imóvel, inclusive a área interna dele, quantos banheiros tem, quantos quartos, quantas salas,
tudo precisa estar na matrícula. Então, se não tem alguma informação, se está faltando alguma informação, o cartório vai apontar essa divergência. Então, o que é que eu sempre digo aqui para minha equipe? Antes do cartório prever, a gente já tem que dizer para o nosso cliente. Então, quando o cliente chega, principalmente clientes maiores, eu sempre falo, vamos fazer uma due diligence, vamos fazer uma análise prévia, porque eu consigo prever o que o cartório vai te dizer. Então, antes de você chegar lá com sua escritura pública e registrar, eu já vi que a sua rua está diferente, que sua área está diferente, eu já vi que a sua metragem não está certa, eu já vi que a composição interna do seu imóvel mudou. Então, você vai precisar fazer uma verbação da reforma, da ampliação desse imóvel. Eu já vi que o nome da rua na matrícula tá um, hoje tá outro. Então, eu já identifiquei todas essas divergências. Eu já digo tudo pro meu cliente antes dele comprar ou dele começar a regularizar o imóvel. Então, quando o cartório chega com uma nota devolutiva, por exemplo, gigantesca, né? Que as pessoas geralmente se assustam, dizendo assim, precisa aqui fazer uma retificação diária, uma verbação da construção, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Meu cliente não se assusta, porque já foi previsto, né? Já estava ali no radar dele, não gera aquela sensação, né, de impotência ou de não saber das informações. E para você, que é advogado, não gera aquela sensação de, o cartório está inventando coisa. O cartório sabe como é. Não, não é sabe como é. Não é assim que funciona, tá na legislação. Muitas vezes a gente se surpreende com algo que a gente desconhece, e isso é uma coisa. Mas dizer que é assim, porque tá inventando, não existe isso. Muitas vezes é o que precisa ser feito. A lei é clara, a matrícula precisa ter continuidade, então a gente precisa fazer os atos da forma correta. Então, eu vou encerrar esse vídeo, porque já tá ficando muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui o vídeo, toca no sininho também, para quando chegar um novo vídeo aqui no canal, você seja comunicado. Aproveita e me segue também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, aqui no canal no YouTube. Espero que tenha contribuído com a sua formação enquanto advogado.